Bom dia, boa tarde, boa noite, sétimo ano, tudo bem com vocês, pessoal? Espero que sim. Professor David, vamos iniciar mais uma aula. Hoje nós vamos trabalhar a disciplina de artes, tá bom? Vamos falar um pouco sobre as gravuras, iniciamos o capítulo 4 do nosso livro de arte. Semana passada, a gente finalizou o nosso conteúdo de arte, do terceiro capítulo. Falamos um pouco também sobre a pop art, nas semanas retrasadas, na verdade. Já falamos aí sobre alguns movimentos artísticos, arte moderna, né, que foi o que a gente finalizou semana passada. E hoje, agora, a gente vai iniciar aí a gravura, tá bom? Dá para passar? A gente vai iniciar o movimento da gravura, beleza? Mesmo que vocês não tenham estudado sobre a gravura, eu acredito que vocês já devem ter visto assim de passagem, tá? Então, eu peço que vocês abram seus livros de artes na página 41, tá bom? Peço perdão também pelo barulho externo que vocês devem ter ouvido aí, tá bom? A gente está gravando aqui na escola, então sempre tem algum tipo de imprevisto, tá bom? Algum barulho externo, mas nada que venha realmente atrapalhar a nossa aula. Então, sem mais delongas, né? Abram aí na página 41 do livro de arte de vocês. Vou colocar o cabeçalho aqui, para que vocês encontram a página 41, iniciando o capítulo 4. Ok, pessoal, então aqui a gente tem o nosso capítulo 4 do livro, reproduzindo imagens por meio da gravura. Então vamos iniciar a leitura aqui do capítulo 4, na página 41. O coletivo Halbdruckering, em alemão, Impressoras Piratas, foi criado por um grupo de artistas de Berlim. Seu trabalho consiste em gravar elementos das ruas em bolsas e camisas. A técnica baseia-se em aplicar tinta em tampas de esgoto, placas e outras superfícies encontradas nas ruas e imprimir nos tecidos e papéis desejados, como você pode ver nas imagens. A gente tem uma imagem representando essa impressora pirata. Basicamente, se resume em que você vai gravar elementos de ruas em bolsas e camisas, né? Você vai aplicar tinta nas tampas de esgoto, placas e outros tipos de superfícies encontradas na rua, nos tecidos e papéis desejados. Muito bem. Continuando aqui, página 43. Muitas pessoas costumam confundir imagens e ilustrações com gravuras. A gravura é uma forma de produzir uma imagem e repeti-la várias vezes. Leia essas definições de gravura e reflita sobre elas. Qualquer ilustração impressa, arte ou técnica de gravar, trabalho feito por gravador. A chapa serve para imprimir o desenho. A gravura tem importância na impressão artística e na impressão comercial. De um modo geral, chama-se gravura o múltiplo de uma obra de arte.
reproduzida a partir de uma matriz, mas se trata aqui de uma reprodução numerada e assinada uma a uma, compondo desta forma uma edição restrita, diferente do pôster, que é um produto de processos gráficos automáticos e reproduzido em larga escala sem a intervenção do artista. A gravura é uma das manifestações mais antigas da humanidade, e em seu processo de elaboração, o modo de impressão e gravação de imagens se modificou inúmeras vezes. Antigamente, no processo de criação de uma gravura, era necessário ter uma matriz para ser gravada, que poderia ser pedra, madeira, ferro, e a intermediação da tinta e do contato com o suporte, papel ou tecido, para produzir a imagem. O material da matriz é o que classifica o tipo de gravura a ser produzida. Em muitos casos, a gravura é assinada e numerada uma a uma, caracterizando uma edição limitada pelo autor. Com o aprimoramento das técnicas, ao longo do tempo, o modo de produzir a arte da gravura passou a interagir com outros processos, as novas tecnologias, por exemplo. Agora, a gravura depende não só do trabalho do artista, mas também do trabalho do impressor, ou seja, o artista. Muitas vezes, também é o impressor. Controla os segredos do processamento da matriz e da sua reprodução fiel. A seguir, vamos conhecer alguns tipos de gravura e suas técnicas. Pronto, depois dessa definição de gravura, que vocês puderam perceber, a gente vê que existem várias formas e várias técnicas de conseguirmos elaborar uma gravura. Vamos analisar aqui algumas técnicas. A gente tem aí a xilogravura. É uma das mais antigas maneiras de produção de gravuras. É a gravação em madeira, xilo em grego, que quer dizer madeira. Primeiro, talha-se o desenho na placa de madeira, utilizando uma faca, uma goiva, um formão, um bril. Em seguida, espalha-se a tinta sobre a placa, e ela irá aderir apenas nos lugares em que a madeira não foi talhada. Na gravação, a parte da madeira não talhada será responsável pela reprodução do desenho. J. Borges é um dos grandes artistas da xilogravura e difundiu essa arte retratando o Nordeste para o mundo. Olha um exemplo aqui da xilogravura. Interessante, né? Xilo, que vem do grego, quer dizer madeira. Então, basicamente, essa técnica de gravura, a xilogravura, ela tem as seguintes características. Você vai talhar, né, o desenho na placa de madeira, talhar, possivelmente pode ser com a faca ou com um objeto afiado, e depois espalhar a tinta sobre a placa. E a madeira, a tinta, ela vai se aplicar apenas nos lugares em que a madeira não foi talhada. Ou seja, você vai fazer só as redondezas do local, tá bom? Ela vai apenas ficar... a tinta só vai se aplicar onde você não furou. Tá bom? Então é como se fosse uma escultura que você vai fazer. Você vai furando algumas partes, a parte onde você não quer que, onde você não quer que a tinta bata. Tá bom? Então a parte que ficar de fora, a parte que não for furada, é a parte que a tinta vai ser aplicada. Bom, aqui a gente tem alguns exemplos. Ó. A xilogravura é frequentemente utilizada para a ilustração de textos de literatura de cordel. Briga da onça com a serpente, xilogravura. Olha que interessante. Esse J. Borges, né, ele foi um dos responsáveis por retratar essa obra, retratando o Nordeste para o mundo. Né? Então, ele levou a cultura nordestina para o mundo. Isso é bem interessante. Aí, nas imagens apresentadas, podemos observar a matriz, nesse caso de madeira, na qual o artista esculpe o desenho e ao lado temos a xilogravura propriamente dita, a impressão do desenho, feita a partir da pintura ou entintagem da madeira, em que será posicionado e pressionado o papel no qual se quer imprimir. Perceba que na impressão o desenho produzido se dá com a forma invertida. A imagem ao lado mostra as goivas, um dos instrumentos utilizados para fazer a escultura ou o entalhe na madeira, no processo de confecção das matrizes das xilogravuras. Vamos analisar alguns outros exemplos aqui de xilogravuras na internet. Pronto, pessoal. Aqui a gente tem alguns exemplos de xilogravura, tá? Representando normalmente a cultura nordestina,
Ó, Mulheres do Sertão, de J. Borges, um dos maiores representantes da estilogravura nordestina. Todas, como vocês conseguem perceber, se caracterizam com elementos nordestinos. As danças, as roupas, as pessoas, ó, os elementos que representam o Nordeste. Temos aqui até uma paródia do Grito, né, de Edvard Munch, um dos representantes do expressionismo aí, que é um movimento artístico que vocês ainda vão estudar, é o expressionismo. Ó, aqui também, aqui ensinando como é que se realiza a xilogravura. Enfim, os desenhos, como vocês podem perceber, pessoal, eles ficam bem expressivos, né? Os traços, as linhas, eles conseguem representar de forma bem detalhada, na verdade. Sempre utilizando traços e linhas. Vocês percebem aí que existem aqui a cordel, literatura de cordel, mas a gente consegue perceber que os traços e as linhas, eles ficam bem estruturados, ó, como a gente pode ver. Não fica algo solto, não fica algo, sabe? No expressionismo, por exemplo, que é um movimento que a gente vai estudar, a gente percebe que os traços e as linhas, claro que propositalmente, eles não ficam tão detalhados quanto na xilogravura, entendeu? Então, essa xilogravura, ela é uma técnica muito utilizada, especialmente no Nordeste, tá? Vamos voltar aqui para o nosso livro, já vimos aqui alguns exemplos. Depois a gente vai abordar algumas obras sobre J. Borges, né? Que, como vocês puderam ver, foi um dos maiores representantes da xilogravura aqui no Nordeste. Por a grande representatividade, ele foi responsável não só por trazer esse movimento aqui, dar mais conhecimento a esse movimento aqui, como também ele foi responsável por levar esse movimento do Nordeste para o mundo, né? Então, antigamente a sua representatividade se dava apenas aqui no Nordeste. Não, J. Borges ele fez com que esse movimento saísse pelo mundo afora. Hoje a gente tem esse reconhecimento da estilogravura a nível internacional. Temos pessoas aí, artistas internacionais que também já copiam esse método, essa técnica de gravura. Tá bom? Mas a gente viu apenas a primeira, né? A estilogravura, que é